Hora do Enem no ar! E o nosso especial Entrevistas 2017 termina hoje. Mas bora pensar no mundo. Mundo, vasto mundo, onde vivem Raimundos e Josés e Marias. Pessoas vivendo em interações complexas. E quem ajuda a entender tudo isso melhor é a sociologia. Por isso, a gente relembra o papo com 3 sociólogos que são top. Começando por Ana Paula Carvalho, especialista em planejamento urbano. Logo em seguida, Carlos Costa Ribeiro, que estuda o jovem e seu lugar na sociedade. E em terceiro, mas não menos importante, João Carlos Ehlert, que traduz o que é o pensamento social brasileiro. Fica ligado, viu? Roda a vinheta! Você já pensou em como a sociologia estuda a cidade e o planejamento urbano? Quem explica melhor pra gente é a socióloga Ana Paula Carvalho. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Ana Paula, qual é a importância da sociologia? A sociologia, ela ajuda a gente a entender todos os fatores externos que influenciam na nossa vida, né? Então, a partir dessa compreensão, fica mais simples a gente até fazer as escolhas, calcular melhor as escolhas da nossa vida, assim. E outra coisa, a sociologia, ela também ajuda, por exemplo, a gente entender o resultado das políticas públicas, entender as ações do Estado, as ações do governo, como é que aquilo impacta na nossa vida. E também a promover uma sociedade mais igual, mais tolerante, uma vez que a gente trabalha temas como diversidade sexual, diversidade cultural, enfim. E a sociologia no Brasil, quando surgiu? Bom, a gente costuma datar os primeiros pensadores sociais brasileiros já no século XIX. Eram pensadores que não eram sociólogos em si, mas eles já estavam pensando um pouco as características centrais da sociedade brasileira. Mas ela vai se estabelecer só enquanto disciplina e, né, com uma institucionalização maior a partir dos anos 30, com o estabelecimento de 2 escolas de sociologia no estado de São Paulo. E, a partir daí, a sociologia não parou de se desenvolver no Brasil. E quais são os grandes autores brasileiros da sociologia? No começo do século, a gente tem um pouco ainda desse pensamento mais geral sobre o que fundamenta a sociedade brasileira. Aí é difícil não falar de Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, que era um antropólogo, outro historiador, mas a gente estuda eles muito na sociologia. Já a partir dos anos 50, quando a gente tem uma sociologia mais científica e tal, a gente pode pensar como nomes importantes Florestan Fernandes, Antônio Cândido, até o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, são pessoas que ajudaram também a estabelecer esse campo da sociologia no Brasil. Fiquei curioso. Tem algum especialista que você lembra agora para falar pra gente? Bom, ultimamente, por causa da questão toda a crise política no Brasil e tal, eu tenho lido muito os textos do Bruno Reis, do Fernando Limonge, também tem a Flávia Biroli, enfim, vários sociólogos e cientistas políticos mais contemporâneos que são importantes para a gente entender o Brasil hoje. No seu trabalho, você usa muitos conhecimentos de sociologia e direito. Explica pra gente. Bom, na minha tese de doutorado, eu estudei como o movimento social, né, como a sociedade civil, ela atuou influenciando na formação de leis e aí como essas leis depois elas ajudam a mudar a nossa realidade. E como está essa ligação do direito à cidade? Como isso pode cair no Enem? Bom, essa ideia de direito à cidade é uma ideia que vem de um pensador francês, que é o Henri Lefebvre, e ele fala muito de como ter direito à cidade, não só ter direito à habitação, à saúde, a transporte, mas também é ter direito a definir como a cidade deve ser planejada, por exemplo. Então, se a gente pensa nessa crise da representatividade, né, que é um tema forte agora, assim. Então, pensar como as pessoas querem agora fazer mais parte da sua cidade, como elas querem interferir nos rumos da cidade. E também é pensar toda a questão de mobilidade urbana, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? A gente está aqui no estúdio no Rio de Janeiro. A questão da mobilidade é um nó da cidade, assim. Então, isso é um nó estrutural, é um nó que impede o desenvolvimento da nossa cidade, é um tema que eu acho que pode
pode ser importante. Enfim, violência urbana também, tudo tem a ver com esse acesso à cidade ou não por parte dos cidadãos. Como está o campo de trabalho profissional para quem se forma nessa área? Assim como praticamente todas as áreas, a gente está um pouco afetado pela crise econômica, e principalmente porque a gente lida muito com projetos sociais e com educação. Então, os cortes nessas áreas nos afetaram profundamente. Mas há muito trabalho na área de, por exemplo, nas organizações não governamentais que lidam com os mais diversos problemas sociais, né? E também várias organizações que lidam com fornecer material para fazer política pública, seja dentro ou fora do Estado, também é um campo importante, e sempre a educação, né? Professores de sociologia, tanto na universidade como na escola, ainda são bastante demandados. Agora eu quero saber de você, por que você decidiu trabalhar com sociologia? Bom, na escola eu sempre gostei das humanas, e eu acho que o que me interessava era de fato entender por que o mundo se organizava do jeito que se organizava. Assim. Então, eu comecei a procurar em guia de estudante para pensar qual a área universitária que eu poderia me inserir para entender o mundo, e principalmente entender a política. Eu sempre me interessei muito em entender como as instituições políticas influenciam na nossa vida. E aí, procurando, cheguei nas ciências sociais e fiquei por aí. E para quem se interessou pela sociologia e quer saber mais, qual é a dica? Diria alguns sites, por exemplo, tem um site produzido pelos alunos da Universidade Federal de Viçosa que chama Café com Sociologia, que é voltado especificamente para o público de ensino médio, super bacana. Também tem um blog de um colega que é professor da Fundação Getúlio Vargas, o João Maia, que chama A Vida Pública da Sociologia, que também ele está sempre pensando, fazendo essa ponte da sociologia com a realidade social, tentando ver como é que a sociologia ela pode ajudar a gente a compreender o que nos cerca. Ana, e para quem está com muita vontade de fazer sociologia, mas está um pouco receoso em relação ao mercado de trabalho, qual é a dica, qual é o conselho? Eu acho que o curso de Ciências Sociais, né, que prepara, na verdade, para você ser sociólogo, antropólogo ou cientista político, ele te prepara não só para trabalhar na universidade, como é a ideia que as pessoas têm, às vezes, de que é uma área puramente acadêmica, mas essa compreensão maior das relações sociais, dos fenômenos sociais, ajuda a gente, por exemplo, a trabalhar, sei lá, até com publicidade. Tem, por exemplo, um curso de pós-graduação na PUC em cultura de consumo, né, que tem a ver com você preparar esse profissional que vai lidar diretamente no mercado e entender melhor o seu público. Se você quer trabalhar com política pública, há várias carreiras dentro do Estado que valorizam bastante esse saber do sociólogo. E também com, por exemplo, assessoria política, né? Uma coisa que o profissional que se formou em ciências sociais, ele é muito procurado também. Então, acho que não precisa ter medo. Se gosta, se quer entender a sociedade, se quer entender a política, se quer entender essas relações complexas entre os seres humanos, o curso de Ciências Sociais é uma ótima opção. É isso, show de bola. Ana Paula, muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigada e pelo pelo papo convite. tão esclarecedor. Valeu. Jovens, o que eles querem? Como querem? E por que querem? A sociologia ajuda a explicar tudo isso e pensar melhor o lugar e o papel dos jovens. Quem explica é o sociólogo Carlos Costa Ribeiro. Seja bem-vindo. Opa. E aí, tudo bem? Bom te ver aqui. Poxa, muito bom ter você aqui. E aí, a sociologia, como ela vê o jovem? A sociologia, ela, na verdade, é uma disciplina que estuda as populações, né? E como elas se organizam, como elas se dividem em grupos diferentes, etc. e tal. E a juventude é um momento muito importante na vida de todas as pessoas, porque é um momento de transição. É um momento em que você passa de uma vida protegida na família dos pais e começa a entrar no mundo adulto, mas ainda não está no mundo adulto. É um momento de muitas mudanças, a escolha da carreira, terminar as escolas, a escolha de um parceiro, uma parceira, um trabalho novo. Todos esses momentos são momentos de muita mudança. E essas mudanças também mudam ao longo do tempo, né? Digamos assim. Vamos ver, por exemplo, antigamente os jovens faziam todas essas mudanças num momento muito curto. Né? Inclusive ter filhos seria uma outra dessas mudanças, né? Para entrar numa vida adulta. Hoje em dia, os jovens eles têm um tempo maior para fazer essas mudanças. Eles estudam mais tempo, às vezes eles
trabalham e não saem da casa dos pais, às vezes eles não têm filhos nunca. Então, essas coisas se modificaram muito no Brasil. Vira e mexe, bate aquela angústia, né? Aquela dúvida, o que vai ser do futuro? Dá para pensar o século XXI como uma época de oportunidades? Eu estudo muito desigualdades e essas coisas. A gente, geralmente, quando pensa em desigualdades, a gente pensa nas desigualdades de condições, né? Na renda das pessoas, na riqueza. Mas existe um outro tipo de desigualdade, que é a desigualdade de oportunidades. As oportunidades não são distribuídas igualmente para todas as pessoas, né? Então, eu acho que sim, no Brasil, por exemplo, essa desigualdade de oportunidades, né, que são as chances de ter uma vida melhor, de melhorar, né, de ter mobilidade social, etc. e tal, ela é muito alta. Pessoas que vêm de famílias muito mais ricas têm mais oportunidades do que pessoas que vêm de famílias mais pobres. Mas isso está mudando no Brasil também. Essa desigualdade de oportunidades ela está diminuindo no Brasil, que é uma coisa muito boa, né, que significa que você tem uma maior possibilidade de pessoas que vêm de famílias mais pobres alcançarem posições melhores na sociedade, né? E, sim, não sei se o século XXI é um século de oportunidade. A gente gostaria que fosse. Talvez ele tenha mais oportunidades do que no passado, mas ainda há muita desigualdade nisso. E como a juventude deve se posicionar diante das mudanças que esse século vem trazendo? A sociedade moderna, industrial, né, e avançada, pós-industrial, então, que é uma sociedade em que o conhecimento é muito valorizado e cada vez menos a sua família de origem, etc. e tal. Para ser um médico, tem que se estudar medicina, não é? Sim. Não adianta você ser filho de médico, né? Você tem que estudar medicina, tem que passar pela universidade, né? Antigamente não era assim, se você era rei, seu filho seria rei também, né? Os jovens devem pensar nisso com muito cuidado, tentar escolher a sua profissão de uma maneira cuidadosa. Eu sei que isso depende também das possibilidades que as pessoas têm. Algumas pessoas vão para escolas melhores do que outras, né? Algumas pessoas, enfim, têm chances desiguais, mas é muito importante ficar atento para isso. E entender os jovens sempre foi uma preocupação da sociologia? Sim, porque a sociologia procura entender como os grupos sociais se organizam e, na verdade, a juventude é um momento em que as pessoas estão deixando as suas famílias de origem e formando novas famílias. Elas vão formar novas famílias, podem ser famílias diferentes, não precisa ser como eram as famílias dos pais. Geralmente os filhos são mais avançados do que os pais, né? Meus filhos são mais modernos do que eu sou mais moderno que meus pais eram. É um momento onde a sociedade está se reproduzindo e se modificando. Então, isso sempre foi uma preocupação da sociologia. Você estuda a transmissão intergeracional. Explica pra gente o que é isso. Na verdade, todas as pessoas têm uma origem social distinta. A transmissão intergeracional diz respeito a como que os pais, né, e as famílias de origem das pessoas, elas transmitem coisas para os seus filhos, né? Então, por exemplo, a gente... muito da nossa educação, da nossa cultura, até, às vezes coisas materiais como a riqueza, né, são passadas de pais para filhos, né? Então, por exemplo, em termos das desigualdades, as desigualdades elas são transmitidas de pais para filhos também, às vezes superadas, né, se há acesso a boa educação, mas há uma forte correlação, uma forte relação entre as características da sua família de origem e as características que as pessoas vão ter na sua vida adulta. Então, a gente considera que uma sociedade é mais aberta na medida em que as características socioeconômicas da sua família de origem não determinam as suas características socioeconômicas quando você vira adulto. É uma sociedade mais aberta em que todos têm chances. Para isso é fundamental a educação, né? Mas a gente sabe que sempre haverá essa correlação. Então, é nesse sentido que eu estudo as transmissões intergeracionais de riqueza, de cultura e etc. Carlos, como você decidiu ser sociólogo? Eu estudei numa escola pública, o Colégio de Aplicação da UFRJ, e a gente tinha um envolvimento político grande lá. Era a época do surgimento da Nova República. Eu gostava muito das matérias de história, geografia, também gostava de matemática. E quando eu entrei na faculdade, eu não sabia se eu ia fazer economia ou sociologia. Fiz um pouco as duas e acabei na sociologia, que me interessou mais, que não é uma carreira fácil, mas eu acho que é muito, muito gratificante. E qual a importância de se estudar sociologia? A sociologia, ela é uma disciplina muito
ela é muito crítica, porque ela olha para o mundo que a gente vive e não acha que as coisas são naturalmente daquele jeito. Elas poderiam ser de outra forma. Então, os sociólogos sempre têm uma visão crítica de estranhar as coisas que parecem normais para a gente e tentar entender as coisas que são muito diferentes do que a gente vive, né, dentro da sua própria lógica. Então, ela é uma disciplina que tem essa característica de tentar ver como as coisas funcionam, né, e tentar, de alguma forma, procurar respostas para modificar essas coisas para melhor, né? E para quem está ouvindo a gente, se amarrou no papo, quer estudar sociologia, qual é a dica, qual o conselho? É muito importante saber escrever bem, isso em todas as áreas, né? Porque a forma dos sociólogos se comunicarem é principalmente através da escrita. Os sociólogos trabalham em mais diversos lugares. Eu tenho ex-alunos que trabalham no governo, trabalham na iniciativa privada e são professores de ensino médio, professores universitários. Então, acho que tem muitas possibilidades. Quem se interessar por sociologia, acho que vale a pena procurar ler alguma coisa, visitar uma universidade, conversar com pessoas que estudem, com professores, e acho que isso ajuda. É isso, Carlos. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado a vocês. E você já parou para pensar que a sociologia pode ajudar a entender qual é o lugar do Brasil no mundo? Aliás, essa pergunta é um dos objetos de estudo do sociólogo, professor e especialista em pensamento social brasileiro, João Marcelo Ehlert Maia. Seja bem-vindo. E aí, tudo bem, Lang? Tudo bem, tudo seja certo? bem-vindo. Aproveita e explica para quem está em casa o que é o pensamento social brasileiro. Cara, com essa palavra a gente quer dizer basicamente duas coisas. Primeiro, conjunto de textos clássicos, intelectuais, autores que nos anos 20, 30 e 40 tentaram explicar o Brasil para os próprios brasileiros. Gente como Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda. Mas a gente também usa essa palavra para falar das pessoas hoje que estudam esses autores e procuram pensar o Brasil hoje à luz do que eles escreveram. E quais são os grandes autores dessa vertente? Olha, os principais, acho que muita gente já deve ter ouvido falar, tá? São os caras que nos anos 20, 30, 40 tentaram explicar o Brasil escrevendo ensaios de interpretação do Brasil. Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, mas existem outros, como Darcy Ribeiro, Celso Furtado. E eu gosto de falar para os alunos que não se fixa só nesses caras clássicos, nesse cânone. Pense em gente que está fora desse universo sagrado, assim, de homens brancos, e pensar outras vozes pensando o Brasil. Gente como Guerreiro Ramos, um sociólogo negro brasileiro dos anos 60, Lélia Gonzalez, grande militante negra feminista dos anos 70, e Abdias do Nascimento, por exemplo, também são intérpretes do Brasil. Então... Show de bola. E aí, o que você aprendeu sobre o Brasil estudando esses autores? Cara, primeiro aprendi que o Brasil é um país complexo demais, extremamente desigual, que é muito difícil você chegar à conclusão de que ele tem uma identidade. Depois eu aprendi outras coisas, como a importância da questão racial no Brasil, o quanto ela estruturou a nossa sociedade, o nosso modo de vida, nossas relações sociais, o fato do Brasil ter sido uma colônia, o quanto isso foi importante também para a relação do Estado com a sociedade. Essas foram algumas coisas que eu aprendi estudando o pensamento social brasileiro. E o pensamento desses autores continua sendo atual? Em parte. Tem muita coisa que ficou um pouquinho datada. Muitos desses caras, às vezes, usavam teorias que hoje as pessoas não usam mais tanto, mas outras coisas são importantes, né? A reflexão, por exemplo, sobre a importância do colonialismo na sociedade brasileira, a importância das relações raciais e a forma de analisar elas, né? O Guerreiro Ramos, que eu citei, ele falou uma vez, olha, não existe problema do negro no Brasil. O problema do Brasil é o branco, que não consegue reconhecer que ele é parte de uma sociedade que é negra na sua maioria. Isso eu acho uma coisa extremamente atual. Você falou sobre um pensamento atual, mas você pode dar algum exemplo de um pensamento que caiu em desuso? Cara, no começo do século XX, era muito comum, por exemplo, que os caras que tentavam interpretar a sociedade brasileira pensassem em termos de raças, por exemplo. Como se a sociedade pudesse ser dividida em raças, como se elas existissem e tivessem um fundamento biológico. Isso é algo que, por exemplo, Nina Rodrigues, um médico baiano famoso, maranhense, né? Desculpa, famoso, pensava o Brasil assim. Hoje não é muito comum essas teorias caíram em desuso, por exemplo. Isso é uma ideia. Ou, por exemplo, de que tudo que acontecia durante a colônia no Brasil podia ser explicado pelo fato de a gente ser uma colônia de Portugal. Hoje, os historiadores já acham que a coisa é mais complicada, não dá para você pensar desse jeito. Diante de tudo isso, qual é o lugar do Brasil no mundo? Perguntinha fácil, né, Lange? É. Olha, o Brasil é um país de renda média, né, que não tem uma projeção grande no mundo em termos de política externa. Tentou ter alguns anos atrás, mas também não conseguiu ser efetivamente uma grande potência global, né? Eu acho que o Brasil ainda está tentando encontrar esse lugar,
né? Qual é a sua identidade, como ele pode se relacionar com outros países, essa dúvida de somos um país que é parte do mundo ocidental ou somos mais aproximados dos outros países do Sul, como Índia, China, África do Sul, etc. Somos parte da América Latina? Sempre foi um problema no Brasil. Se tu pergunta aí na rua, você é latino-americano? Muita gente vai dizer, eu não, latino-americano é o argentino, uruguaio, etc. Mas a gente está no continente. Então sempre foi um problema essa nossa identidade e a forma como a gente projeta ela no mundo. Sem contar que durante muito tempo a gente acreditou assim, olha, o Brasil é uma sociedade mestiça, democrática, alegre, e é isso que a gente tem a mostrar para o mundo. Nós somos um pouco isso também, mas não somos só isso, com certeza, né? Então, também a crítica a essa ideia de que resolvemos nossos problemas ou, de certa maneira, temos algo positivo a mostrar para o mundo, também abalou um pouco essa nossa identidade no mundo. Somos mais parecidos com os países periféricos ou centrais? Olha, em parte somos parecidos com alguns países periféricos. Também somos filhos do colonialismo. Também tínhamos populações ameríndias aqui. Também fomos povoados pela diáspora africana trazida na escravidão. Isso nos coloca perto de alguns países do Caribe, de alguns países como a África do Sul, por exemplo, de alguns países até como a Austrália. Mas não dá para dizer que a gente é igual a esses países. Mas a gente partilha alguns problemas e questões com eles, como desigualdades, né, o fato de termos uma relação ambivalente com esse mundo ocidental, europeu, etc. Você também estuda as narrativas de formação da identidade brasileira. Isso cai muito no Enem. Por quê? Cara, porque quando você começa a estudar essas narrativas, você entende, em primeiro lugar, que a gente tinha uma verdadeira obsessão pelo tema da identidade nacional. Obsessão. É como se a cada geração os brasileiros ficassem se perguntando o que faz do Brasil o Brasil. É como se a cada geração a gente estivesse tentando descobrir qual é a verdadeira identidade brasileira ou como construir um país. Essa ideia, por exemplo, de que o Brasil é um país que está em constante construção, que ele nunca terminou, que a gente está sempre tentando encontrar o que faz dele ser o que é constante na história das ideias no Brasil, na história da cultura brasileira. Pensa no cinema, tá? Desde os anos 60, você vê filmes sobre os sertões, por exemplo. Cinema Novo, Deus e o Diabo na Terra do Sal, Glauber, etc. Você vê isso até hoje, cara. É como se o tempo inteiro, a cada geração, a gente estivesse tentando descobrir o que está no coração do Brasil, o que está nos cantões do Brasil. E isso é uma obsessão. Então, por isso que cai tanto no Enem. A sociologia é muito interdisciplinar. A faculdade te prepara para isso? Em geral, sim, porque numa graduação em Ciências Sociais, por exemplo, até tem Sociologia e tem também Ciências Sociais. Nas duas você vai ter disciplinas de História, tá? Vai ter disciplina de Economia, vai ter disciplina de Filosofia, tá? E o aluno, claro, pode pegar outras eletivas, disciplinas de livre escolha, Geografia, etc. Então, em geral, no curso de Ciências Sociais tem outras disciplinas e sempre pressupõe que você tem uma visão da história do Brasil, da história do mundo, da história do continente. Então, ela é naturalmente meio interdisciplinar mesmo. Você já disse que a gente vive um momento histórico ideal para ser jovem e estudar ciências sociais. Por quê? Vem cá, mantém o discurso? Se a gente pensar só no ano atual, ou nesse curto espaço de tempo que a gente está vivendo nos últimos anos, não está fácil para nenhum jovem no Brasil, dada a crise econômica. Mas vamos pensar no longo prazo. Vamos pensar desde a Constituição de 88, que foi o contexto em que eu falei isso, tá certo? O Brasil avançou muito, reduziu desigualdades, democratizou a sociedade. E é a isso que eu me referia quando eu disse que é ideal você ser um cientista social nesse período. Porque se tu tem uma sociedade autoritária, em que tem um bando de gente lá em cima na burocracia, dizendo como tem que resolver as coisas, para que sociólogo? Para que cientista social? Então, quando você tem um processo de democratização em que os conflitos aparecem, os problemas aparecem, tem que ter alguém para interpretar, analisar, dizer o que está acontecendo, fazer pesquisa sobre esses problemas, entendeu? É ideal, né? Então, eu costumo dizer que no longo prazo, esse processo de democratização não vai parar, tá? Pode ser que o Brasil demore a sair de crise econômica, mas eu acho que a democracia não tem volta, que as pessoas não vão aceitar mais viver caladas ou numa sociedade em que elas não possam ter voz ativa. Vem cá, o objetivo é criar questionamentos ou tirar conclusões? As duas coisas, né? Primeiro, você tem que ter boas perguntas. O lance legal da sociologia, cara, é que ela te ensina primeiro a questionar. Se tu me permite uma anedota, eu sempre gostei muito de ir a estádio. Eu ia no Maracanã, né? O que hoje é outra coisa, mas na época era um estádio fantástico. E eu ia ficar perto da torcida, etc e tal. Quando eu passei a estudar sociologia, cara, eu continuei indo no Maracanã, mas eu ia com outro olhar. Eu via aquela torcida, eu falava, caraca, eu tô estudando algo sobre cânticos de tribos indígenas, rituais de guerra, etc. Eu começava a achar que uma coisa tinha a ver com a outra. Eu comecei a ver, por que esses caras cantam desse jeito? Por que eles se comportam assim? Por que eles andam em grupo? Eu não pensava dessa maneira. Então, eu comecei com questionamentos. Vou chegar a alguma conclusão? Às vezes sim, mas nem sempre eu vou estudar tudo que eu estou questionando. Mas só o fato de eu estar questionando
Já me faz um sujeito que não aceita de barato o que está posto diante de mim na sociedade. Falando em questionamentos, qual é a sugestão para quem quer saber mais? Tem alguns livros muito legais de introdução. Eu acho que um livro didático sensacional que é usado chama Tempos Modernos, Tempos de Sociologia. Eu mesmo escrevi um livrinho pequeno com um camarada meu, Luiz Fernando, chamado Pensando com a Sociologia. E um livro clássico do final dos anos 50, escrito por um sociólogo americano chamado Wright Mills. O livro chama Imaginação Sociológica. É uma delícia, assim, porque ele não escreveu para sociólogo, ele escreveu para o público. E ele quis dizer assim, a sociologia não é um assunto só de especialista. A sociologia é uma forma de educar a tua cabeça para ver o mundo de outro jeito. João, muito obrigado mesmo pelo bate-papo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu. Tá vendo? Sociologia não é só para passar no Enem, não, de forma alguma. Ela ajuda a entender o Brasil e o mundo. Então, pensa nisso. E até a próxima. Para quem vai fazer Enem, uma das coisas mais importantes é desenvolver a escrita. A redação é super importante no Enem, mas a escrita é importante para a vida toda. E uma coisa que eu sempre falo para os alunos que é importante ter: ler, reescrever, e se tu tem dificuldade, fala em voz alta o que tu está escrevendo, para pensar, treina. Escrita não é um dom natural necessariamente, é uma coisa de hábito, é uma coisa de ler bastante, mas é uma coisa de praticar os mais diferentes tipos de escrita. Então, lê o teu texto, para. Claro que você não vai poder ler em voz alta no Enem, mas em casa, lê em voz alta, vê se faz sentido, vê se a coisa está batendo, pede opiniões, consulta e treina bastante, porque escrita você leva para o Enem, você leva para a vida.